Imagine uma pedreira misteriosa na China, onde construtores antigos esculpiram os maiores blocos de pedra da história da humanidade para um projeto grandioso, mas os deixaram sem nunca concluir o plano. Uma cidade inteira, escondida sob a terra, com túneis e salas que se estendem tão longe que ali poderiam se abrigar dezenas de milhares de pessoas, e um esconderijo com enormes máscaras de bronze, tão complexas e de design tão sobrenatural, que parece pertencerem a uma cultura completamente diferente de tudo o que já encontramos. Em todo o mundo, existem achados arqueológicos que não apenas impressionam, eles deixam as pessoas perplexas. Alguns deles são tão gigantescos, tão precisamente feitos ou tão inusuais em sua forma, que parecem ultrapassar os limites das capacidades das civilizações que, segundo acreditamos, os criaram. E, no entanto, eles são reais. Não são mitos, nem boatos sussurrados através dos séculos, mas lugares e artefatos físicos mensuráveis que podem ser vistos, tocados e explorados. Especialistas os mapearam, fotografaram e estudaram durante décadas. E mesmo assim, em muitos casos, faltam explicações. Neste vídeo, vamos mergulhar em 8 desses mistérios. De antigas estruturas de pedra a figuras de pedra que se parecem com alienígenas, de círculos de pedra que só são visíveis de cima a cemitérios antigos inteiros, que agora jazem sob a água. Vamos examinar o que exatamente foi encontrado, a história de cada descoberta, a escala e a complexidade do trabalho realizado e por que, apesar das tecnologias modernas e décadas de pesquisa, tantas perguntas permanecem sem resposta, e alguns desses lugares farão você pensar em como eles puderam ser construídos. Outros farão você imaginar a vida das pessoas que os criaram, trabalhando com ferramentas e conhecimentos que, a julgar pelo papel, não deveriam ter sido suficientes para obter o que vemos hoje. Então, você veio aqui pela história, pelas maravilhas da engenharia ou pelos enigmas inquietantes? Prepare-se. Vamos explorar algumas das descobertas arqueológicas mais impressionantes que ninguém consegue explicar totalmente. Na periferia de Nanquim, na província de Jiangsu, China, encontra-se a Pedreira de Yangshan, um local que serviu como fonte de pedra durante séculos. Sua história remonta a muito antes da dinastia Ming, mas foi exatamente nesse período que a pedreira se tornou o palco de um dos projetos de construção mais ambiciosos da China imperial. No início do século XV, sob o reinado do imperador Yongle, a pedreira foi escolhida para extrair pedra para o seu grande mausoléu, parte do complexo Ming Shaoling. Os trabalhadores começaram a esculpir diretamente na encosta da colina, dando aos blocos uma escala que ofuscava tudo o que havia sido usado antes na arquitetura chinesa. O projeto não era apenas grande, era sem precedentes. O plano consistia em fabricar elementos monumentais para uma estela gigante da glória eterna em honra ao imperador. Mas o que resta hoje parece algo completamente diferente. Uma enorme pedreira congelada no meio dos trabalhos, com blocos gigantes ainda presos no lugar. 3 colossais blocos de pedra dominam o local. Cada um está parcialmente esculpido e foi deixado exatamente onde estava. É como se os trabalhadores, em algum dia, tivessem simplesmente abandonado as ferramentas e nunca mais voltado. O maior deles ainda está conectado à rocha matriz. Segundo estimativas, pesa cerca de 16 mil toneladas. Isso o torna o bloco de pedra conhecido mais pesado que a humanidade já tentou processar em sua história. Para imaginar a escala, basta dizer que ele é mais pesado do que alguns modernos contra-torpedeiros navais. Ao lado, jazem mais 2 blocos enormes em diferentes estágios de processamento. Cada um pesa vários milhares de toneladas. Suas dimensões e o propósito pretendido não deixam dúvidas. Isso deveria ter sido uma construção de proporções assombrosas. Registros históricos sugerem que esses blocos eram destinados a uma estela massiva do imperador Yongle para o seu mausoléu, um monumento vertical que se ergueria sobre a paisagem circundante, proclamando o poder e o legado do imperador pelos tempos eternos. Mas em vez disso, eles permanecem encravados no chão da pedreira.
Suas superfícies rugosas e esculpidas e suas arestas vivas são um lembrete silencioso da escala do plano e do quão bruscamente o trabalho parou. Hoje, este lugar é uma mistura de rocha natural bruta e planos processados com precisão, criando um contraste quase surreal entre a natureza e a engenharia humana. Para apreciar verdadeiramente a magnitude do projeto de Yangshan, é preciso imaginar as dificuldades de engenharia. O maior bloco, com aproximadamente 16 mil toneladas, excede a capacidade de carga segura até dos guindastes mais modernos. Transportar tal monólito por um terreno acidentado sem tecnologia moderna é difícil até de imaginar. Imagine uma equipe de trabalhadores da era Ming com cinzéis, martelos e cunhas, trabalhando sob o sol escaldante. Cada golpe ecoa nas paredes da pedreira. O progresso seria lento e exaustivo. Cada centímetro de pedra era removido manualmente. Após a separação da rocha, os blocos teriam de ser movidos por vários quilômetros até o local do mausoléu. Só isso exigiria um esforço coordenado gigantesco. Milhares de trabalhadores, sistemas complexos de trenós e estradas reforçadas, ou trilhos de vigas de madeira, que seriam constantemente substituídos à medida que os blocos avançassem centímetro a centímetro. Mesmo monólitos menores, como os de Baalbek no Líbano, geram discussões sobre os métodos antigos de movimentação. Diante deles, os blocos de Yangshan fazem aquelas conquistas parecerem quase modestas. A logística de arrastar, levantar e instalar com precisão tais massas seria assombrosa, mesmo assumindo uma força de trabalho ilimitada. Se o plano era sequer realizável, ainda é objeto de debates. E é exatamente por isso que a decisão de começar a esculpi-los parece ainda mais intrigante. Então, por que esses megálitos nunca foram concluídos? A versão mais comum é simples. Os blocos provaram ser pesados demais para serem movidos. Talvez os cálculos, ou o equivalente da época, tenham sido feitos apenas após o início dos trabalhos, e ficou claro que pela frente havia uma tarefa quase impossível. Mesmo que os blocos fossem movidos de alguma forma, levantá-los para o lugar se tornaria outro obstáculo colossal. Existe também a versão sobre a mudança de prioridades políticas. A Era Ming foi um tempo de construções grandiosas, da Cidade Proibida a trechos da Grande Muralhas, e os recursos poderiam ter sido redirecionados para outro lugar. O reinado do imperador Yongle se destacou por empreendimentos de grande escala, mas também enfrentou os limites da logística. Alguns historiadores acreditam que o projeto foi abandonado quando o imperador ou seus engenheiros perceberam que ele não era apenas impraticável, mas poderia arruinar todo o plano do mausoléu se a tentativa falhasse. Qualquer que tenha sido a razão, os trabalhos foram interrompidos repentinamente, deixando um dos momentos mais dramáticos de "e se" na história da arquitetura. Mesmo agora, a pedreira de Yangshan gera mais perguntas do que respostas. O tamanho enorme dos blocos desafia nossa compreensão do que era considerado possível na era Ming. Mesmo com a tecnologia moderna, movê-los inteiros e sem danos seria uma tarefa monumental e extremamente complexa. Foi apenas um caso em que a ambição superou a realidade ou os construtores possuíam um método especial, agora perdido, de mover pedras tão massivas. Se sim, por que não restaram registros? Ao pé desses gigantes inacabados, é fácil sentir reverência. É a prova material de um projeto que atingiu os limites das capacidades humanas e parou a um passo da conclusão. Os blocos permanecem no lugar, como se esperassem que alguém finalmente entendesse como terminar o que foi começado há mais de 600 anos. E talvez esta seja a pergunta mais intrigante. Seria possível fazer isso hoje? Dos blocos massivos e imóveis deixados na pedreira chinesa, passamos para um tipo de construção monumental completamente diferente, um que não se eleva sobre a paisagem. Na verdade, você nem o verá se não souber para onde olhar, porque esta próxima maravilha foi construída ao contrário. Em vez de se esticarem para o céu, os construtores desciam cada vez mais fundo na terra, criando uma cidade inteira escondida sob o solo. Em 1963, um homem na Capadócia, Turquia, estava reformando seu porão, quebrou uma parede e descobriu algo inesperado.
um túnel que levava a uma sala esculpida diretamente na rocha. Ele seguiu adiante e abriu mais salas, conectadas por corredores estreitos. Não era uma caverna pequena, nem uma despensa. Era a entrada para uma enorme cidade subterrânea. Hoje ela é conhecida como Derinkuyu e é um dos maiores e mais profundos assentamentos subterrâneos já encontrados. Ela desce aproximadamente 60 metros sob a terra e se espalha por muitos níveis. Esses níveis estão conectados por escadas íngremes e passagens sinuosas. Algumas são largas o suficiente para grupos de pessoas. Outras são tão estreitas que é preciso se mover em fila indiana. A rocha na Capadócia é tufo vulcânico, macio o suficiente para ser esculpido, mas estável quando reforçado. As pessoas nesta região escavaram habitações e armazéns na rocha por milênios. Mas Derinkuyu tem uma escala completamente diferente. Suas dimensões e complexidade fazem dela algo muito maior do que um abrigo comum. Quando os arqueólogos exploraram Derinkuyu, descobriram que a cidade foi criada para que uma comunidade pudesse viver ali por muito tempo. Nos tetos das cozinhas restaram marcas enegrecidas de fogueiras de séculos atrás. Ao longo dos corredores estendiam-se armazéns para grãos, óleo e vinho. Havia grandes salas comuns, salas menores para famílias e até espaços parecidos com escolas ou salas de reuniões. O sistema de ventilação é uma das características mais impressionantes da cidade. Mais de 50 poços forneciam ar fresco para diferentes níveis, tornando os cômodos inferiores respiráveis. Alguns poços também serviam como cisternas, permitindo que os moradores obtivessem água sem subir à superfície. Houve lugar também para animais. Nos níveis superiores, foram esculpidos na rocha estábulos para que o gado pudesse ser facilmente conduzido para dentro. Enormes portas de pedras circulares, com até 1 metro de largura, podiam ser roladas para selar seções e proteger as pessoas de invasores. No planejamento também entravam espaços religiosos. Arqueólogos descobriram capelas e salas de oração, o que mostra que a vida sob a terra não era apenas para a sobrevivência. Havia também um lado social e espiritual, e o espaço era suficiente para aproximadamente 20 mil pessoas e seus animais. A cidade exigia um planejamento meticuloso, armazenamento de comida, remoção de resíduos e ordem geral. Não era um abrigo temporário, mas um lugar projetado para funcionar como uma cidade real, apenas escondida dos olhos. A Capadócia, ao longo de milhares de anos, foi o lar de muitas civilizações, incluindo hititas, frígios, persas, gregos, romanos, bizantinos, seljúcidas e otomanos. A localização em rotas comerciais importantes trazia riqueza e intercâmbio cultural, mas também tornava a região um alvo de invasões. A origem exata de Derinkuyu permanece incerta. Alguns pesquisadores acreditam que os primeiros níveis podem ter sido esculpidos pelos frígios no século 8 ou 7 a.C. Outros sugerem que os hititas podem ter começado mais de 1000 anos antes. Com o tempo, civilizações posteriores expandiram e melhoraram a cidade. No período bizantino, Derinkuyu era definitivamente usada. Evidências históricas e dados arqueológicos sugerem que ela serviu como refúgio para os primeiros cristãos que fugiam de perseguições e, mais tarde, para comunidades que se escondiam de incursões árabes. E embora a defesa seja a explicação mais comum, existem outras versões. A temperatura subterrânea constante tornava a cidade ideal para o armazenamento de alimentos e vinho durante todo o ano. Talvez ela fosse usada sazonalmente ou como uma parada segura para comerciantes que transportavam mercadorias pela Rota da Seda. Alguns arqueólogos acreditam que Derinkuyu poderia estar conectada por túneis a outros assentamentos subterrâneos, formando uma rede para viagens seguras, comércio e comunicação. Construir uma cidade subterrânea como Derinkuyu seria uma tarefa colossal. Mesmo com a rocha vulcânica relativamente macia, o volume de pedra que teve de ser removido impressiona. Tudo o que foi esculpido tinha de ser levado para a superfície sem tecnologia moderna. Um problema à parte era a iluminação. Os trabalhadores dependiam de lâmpadas de óleo, e o gerenciamento da fumaça em um espaço fechado exigia uma ventilação inteligente.
Desde o início, os construtores precisavam entender como posicionar os poços para que o ar passasse corretamente por todos os níveis. A estrutura também precisava evitar desabamentos. Tetos e paredes eram formados para distribuir a carga uniformemente. Em pontos-chave, eram deixados pilares de sustentação. Algumas partes da cidade são visivelmente mais rudimentares e estreitas. Provavelmente são as seções mais antigas, enquanto outras são mais lisas e espaçosas, mostrando melhorias ao longo das gerações. Esses detalhes indicam que a cidade não foi construída de uma vez. Ela cresceu ao longo de séculos, e cada novo grupo de pessoas a adaptava às suas necessidades. A maioria dos especialistas concorda que o papel principal de Derinkuyu era proteger as pessoas em tempos perigosos. Entradas escondidas, portas de pedra defensivas e a capacidade de autossustento apontam para um plano calculado para a sobrevivência durante cercos ou incursões. Mas a escala deixa perguntas maiores. Por que construí-la tão grande para abrigar dezenas de milhares de pessoas? Seria viver na superfície tão perigoso que comunidades inteiras tinham de passar meses sob a terra? Ou ela desempenhava várias funções ao mesmo tempo, unindo defesa com comércio, armazenamento de suprimentos e vida sazonal? Uma coisa é certa, Derinkuyu não era única. Na Capadócia, foram descobertas mais de 200 cidades subterrâneas, e algumas delas mostram sinais de que poderiam estar ligadas por longos túneis. Se isso for verdade, então em algum momento sob a região poderia existir toda uma rede oculta espalhada debaixo da terra. Quem foi o primeiro a pensar em esculpir uma cidade desse tamanho na espessura da rocha? E o que acontecia no alto na superfície? O que tornava esse trabalho incrível justificado? Essas perguntas ainda fazem de Derinkuyu uma das descobertas arqueológicas mais empolgantes do mundo. E ela não está sozinha. A Capadócia está salpicada de dezenas de complexos subterrâneos menores, alguns dos quais conectados por túneis que se estendem por quilômetros. Isso insinua uma rede mais ampla, uma cultura subterrânea operando em uma escala que ainda não é totalmente compreendida. Ao estar hoje em suas câmaras silenciosas, é impossível não se perguntar quem imaginou pela primeira vez esta cidade sob a rocha e como era o mundo lá fora, dado que as pessoas decidiram viver tão longe do sol. Dos túneis escondidos de Derinkuyu, seguimos para o leste em direção a um mistério completamente diferente. Ele não foi esculpido na terra. Ele foi erguido da terra na forma de fragmentos de ouro, jade e bronze. Se o segredo de Derinkuyu estava em sua gigantesca amplitude subterrânea, o próximo choque foi causado pela maestria. Objetos tão incomuns e desconhecidos que parece pertencerem a um capítulo completamente à parte da história humana. A história de San Xingdui começa em 1929, quando um fazendeiro na província chinesa de Sichuan cavava uma vala e deu de cara com um esconderijo de fragmentos de jade. Naquela época, o achado foi registrado, mas não foi estudado seriamente, e o local foi quase esquecido por décadas. Somente nos anos 1980 começaram escavações em larga escala, que revelaram duas enormes valas de sacrifício, cheias de milhares de artefatos. Esses objetos atraíram imediatamente a atenção dos arqueólogos, não apenas pela quantidade, mas pelo estilo. Eles não se pareciam com nada da cultura chinesa conhecida. Da terra surgiam máscaras de bronze com traços exagerados, figuras humanas altas, adornos de ouro, lâminas de jade e estranhas silhuetas de animais. E cada objeto parecia ainda mais impressionante que o anterior. A descoberta sugeria a existência de uma civilização da Idade do Bronze, desenvolvida e anteriormente desconhecida, que mais tarde foi chamada de Sanxingdui. Os artefatos de Sanxingdui não se parecem com nada mais. Na arqueologia chinesa, destacam-se especialmente as enormes máscaras de bronze. Algumas têm rostos com mais de 1 metro de largura. Em muitas, há olhos amplamente abertos, projetando-se para a frente como tubos ou fendas, como se devessem observar o mundo do outro lado. Outros têm narizes marcados bruscamente, orelhas grandes e bocas estilizadas, executadas de forma audaz e geométrica. Não menos impressionantes são as estátuas de bronze.
Entre elas, uma figura com mais de 2 metros, que acredita-se, segurava um objeto de marfim que não chegou aos nossos dias. As peças de ouro incluem máscaras finas de folha e painéis decorativos, enquanto os artefatos de jade variam de lâminas rituais a motivos de animais esculpidos. Especialmente conhecido é um objeto escultural de árvore de bronze, com quase 4 metros de altura, com galhos retorcidos e folhas finas, que impressiona tanto pela escala quanto pela maestria. O nível da metalurgia aqui era muito alto. Os objetos de bronze eram fundidos em partes e depois unidos com uma precisão assombrosa. Chama a atenção, em particular, o quanto este estilo difere do estilo do reino Shang contemporâneo na China Central. Enquanto os bronzes de Shang costumam tender para formas compactas e simétricas, e para o ornamento Taoqi, a arte de San Dui é mais expansiva, abstrata e quase surrealista. É evidente que essas culturas seguiram caminhos artísticos e simbólicos completamente diferentes. A maioria dos pesquisadores acredita que San Dui fazia parte do antigo reino de Shu, que floresceu na bacia de Sichuan há cerca de 3.000 anos. A região era separada da civilização da bacia do Rio Amarelo por montanhas e rios, o que pode explicar seu desenvolvimento cultural distinto. Apesar de toda a sua complexidade, Santingdui não deixou registros escritos, pelo menos nenhum que tenha sido encontrado. Grande parte do que sabemos vem dos próprios artefatos e do planejamento do local. Os dados indicam uma sociedade complexa com artesãos habilidosos, líderes religiosos ou cerimoniais e conexões comerciais de longa distância. Materiais como marfim, conchas marinhas e alguns tipos de pedra encontrados no local sugerem trocas com regiões remotas. Em algum momento, a cidade e sua cultura parecem ter sido abandonadas. As razões permanecem incertas. Possíveis mudanças climáticas, exaustão de recursos, inundação ou conflito. Qualquer que tenha sido a causa, o reino de Shu desapareceu da história, deixando apenas seus artefatos extraordinários como prova de sua existência. A singularidade da arte de Santingdui é o seu principal enigma. Os grandes olhos protuberantes em muitas máscaras e estátuas não se parecem com nenhum motivo da antiguidade chinesa. Talvez sejam representações de deuses, ancestrais ou seres míticos. Alguns estudiosos acreditam que aqui a visão em si era uma ideia espiritual na qual se punha ênfase. Outros sugerem que isso está ligado a lendas locais sobre governantes divinos. Ainda mais estranho é que quase não existem conexões diretas com outras culturas da época. O reino Shang, que atingiu o pico na era de Santingdui, pode ter compartilhado algumas tecnologias, mas não a linguagem artística nem o sistema de imagens. Portanto, surge a pergunta se Santingdui se desenvolveu quase isoladamente ou se preservava a influência de uma cultura esquecida ainda mais antiga. Há também a questão de por que tantos objetos valiosos foram enterrados em valas de sacrifício. Seriam oferendas a divindades, símbolos marcando o fim da vida da cidade? Ou o sepultamento era parte de um ritual planejado com antecedência, ligado ao desaparecimento da cultura? Até hoje, Sanxingdui continua sendo uma das descobertas mais misteriosas da Idade do Bronze no mundo. Seus artefatos forçam os historiadores a repensar a diversidade das primeiras civilizações chinesas. E talvez a pergunta mais intrigante: teria Sanxingdui estado realmente sozinha, ou seria ela apenas um fragmento sobrevivente de um mosaico muito maior que ainda está por ser descoberto? Das intrincadas máscaras de bronze de Sanxingdui, seguimos para o oeste, para os desertos da Jordânia e da Síria, onde outro tipo de mistério se revela não em ouro e jade, mas em pedra. Ele está disposto em uma escala que realmente só pode ser apreciada do ar. Os grandes círculos entraram pela primeira vez nos registros arqueológicos nos anos 1920, quando pilotos da Força Aérea Real Britânica, voando sobre os desertos da Jordânia e da Síria, notaram lá do alto uma série de formações enormes e perfeitamente circulares no chão. Eles se destacavam imediatamente, figuras geométricas traçadas contra o fundo de uma paisagem austera e irregular. Mas no chão,
Era muito mais fácil não percebê-los. As baixas paredes de pedra se misturavam com o terreno. Era fácil confundi-las com formas rochosas naturais. Levantamentos iniciais registraram uma série desses círculos, mas devido aos recursos limitados e outras prioridades, eles receberam apenas atenção passageira durante décadas. Somente quando as modernas imagens de satélite se tornaram amplamente disponíveis no século XXI é que o interesse reacendeu. Ferramentas digitais permitiram que pesquisadores identificassem dezenas de círculos com grande precisão e vissem como seus tamanhos eram idênticos em diferentes locais. Hoje conhecemos pelo menos uma dúzia de grandes exemplos na Jordânia e alguns na Síria. Mas mesmo com imagens de alta resolução, os círculos continuam sendo um enigma. Não foram encontradas inscrições, marcadores culturais claros, nem estruturas associadas que pudessem explicar definitivamente sua origem ou propósito. Os grandes círculos variam um pouco de tamanho, mas têm em média cerca de 400 metros de diâmetro. Isso é aproximadamente o comprimento de 4 campos de futebol enfileirados. Suas paredes são feitas de pedra local sem argamassa e se elevam apenas cerca de 1 metro. A espessura das paredes varia, mas no geral elas são baixas demais para servirem como uma barreira eficaz para pessoas ou animais. O traço mais impressionante é a precisão. Muitos círculos são quase perfeitamente redondos. O desvio da circunferência verdadeira mede apenas alguns centímetros. Com um tamanho tão gigantesco, isso não seria fácil nem com instrumentos de agrimensura modernos, quanto mais com os métodos que estavam disponíveis para os construtores. Curiosamente, nenhum dos círculos tem passagens ou portões nítidos. Se algum dia existiram, podem ter desabado ou sido escondidos pelo tempo. Não menos estranha é a localização. A maioria dos círculos está em áreas abertas e planas, sem conexão óbvia com rios, rotas comerciais ou assentamentos de que tenhamos conhecimento. Datar os círculos é difícil porque não há material orgânico neles para análise de radiocarbono. Alguns arqueólogos sugerem que eles têm pelo menos 2.000 anos, mas outros acreditam que podem ser muito mais antigos, possivelmente remontando ao período pré-histórico. Os desertos da Jordânia e da Síria são ricos em estruturas antigas, de estradas romanas e fortalezas a túmulos pré-históricos e linhas de pedra. Essas terras foram o lar de pastores nômades, agricultores sedentários e comunidades comerciais por milênios, e cada um deixou sua marca na paisagem. Outras construções de pedra em larga escala na região, muitas vezes chamadas de pipas do deserto, são conhecidas por terem sido usadas para caça ou cercamento de animais. Mas os grandes círculos não se encaixam nesse esquema. Eles são abertos demais, baixos demais e carecem das entradas em forma de funil típicas dessas estruturas. Alguns arqueólogos observaram que círculos de pedra menores e geoglifos no Oriente Médio às vezes marcam locais de sepultamento ou áreas cerimoniais, mas dentro dos grandes círculos não há nada que aponte para tal fim. A falta de artefatos, ferramentas, cerâmica ou ossos impede de vinculá-los com certeza a uma cultura ou época específica. Uma das versões mais simples diz que os grandes círculos eram marcos de fronteira, contornos monumentais que demarcavam os limites de um território tribal, de um espaço sagrado ou de direitos de pastagem sazonal. Figuras grandes e visíveis no terreno poderiam servir como um sinal visual para grupos vizinhos. Outra possibilidade é uma função cerimonial ou ritual. Um espaço fechado com 400 metros de largura poderia ser um local de reuniões sazonais, procissões ou ritos ao ar livre. A ausência de construções permanentes no interior combina com a ideia de eventos temporários, quando as pessoas se reuniam apenas em certas épocas do ano. Alguns pesquisadores levantaram a hipótese de que os grandes círculos não foram planejados como um cercado prático, mas eram expressões simbólicas ou artísticas em escala grandiosa, antigos geoglifos, um pouco parecidos com as linhas de Nazca no Peru. Das colinas circundantes, os círculos poderiam ser vistos por inteiro. E se os construtores acreditavam em deuses ou espíritos que observavam de cima, os desenhos poderiam ser destinados não aos humanos, mas a uma audiência não humana. A falta de entradas é um dos detalhes mais misteriosos.
Isso pode significar que o acesso era controlado, ou que originalmente eles não foram projetados para que pessoas ou animais entrassem. O principal enigma dos grandes círculos está na combinação de tamanho, precisão e aparente falta de função. Construir um círculo perfeito com centenas de metros de largura exige planejamento cuidadoso e esforço de trabalho significativo. Mesmo com paredes de pedra simples, uma sociedade não investiria tais esforços sem um motivo, mas um propósito claro nunca se manifestou. Não menos intrigante é a semelhança entre eles. Seja na Jordânia ou na Síria, os círculos demonstram tamanhos e métodos de construção semelhantes, o que insinua uma origem cultural comum ou uma tradição amplamente difundida. Mas sem materiais datáveis ou inscrições, é impossível dizer se foram construídos ao mesmo tempo ou ao longo de muitos séculos. As tecnologias modernas facilitaram a busca e o estudo dos círculos, mas em muitos aspectos o mistério não foi resolvido. Quanto mais olhamos, mais perguntas aparecem. Seriam eles marcos gigantes para viajantes, locais para ritos esquecidos pela história, ou sinais de uma prática antiga comum, cujo sentido se apagou até ficar irreconhecível? Por enquanto, são contornos silenciosos no deserto. Suas pedras foram desgastadas por séculos de vento e sol. Podemos mapeá-los e medi-los, mas até que surjam novas evidências, o propósito dos grandes círculos continuará sendo tão aberto quanto as paisagens em que se encontram. Dos amplos espaços áridos, onde os grandes círculos se estendem pelo chão, passamos para um ambiente completamente diferente, sob a superfície calma de um lago de água doce no norte de Israel. Aqui, pesquisas de sonar revelaram algo massivo e inesperado: um enorme monumento de pedra, repousando em total silêncio no fundo do Mar da Galileia. Em 2003, um grupo que realizava um levantamento de sonar no Mar da Galileia, também conhecido como Lago Kinneret, descobriu uma anomalia no fundo. As leituras dos instrumentos revelaram uma grande massa cônica, elevando-se dos sedimentos do fundo cerca de 9 metros. A princípio, poderia ser confundida com uma formação rochosa natural, mas a forma regular sugeria uma origem artificial. Quando mergulhadores foram enviados para verificar, descobriram uma estrutura cuidadosamente montada, feita inteiramente de grandes pedras de basalto. Era evidente que se tratava de uma construção intencional. As pedras estão dispostas de uma forma que não ocorre espontaneamente na natureza. A descoberta foi surpreendente não apenas pela escala, mas pelo local. Está completamente escondida sob a água, onde nada se sabia sobre tais estruturas. O aparecimento desta construção no fundo do lago levantou imediatamente perguntas. Quem a construiu? Para quê? E talvez a pergunta mais intrigante: estaria ela sempre debaixo d'água? É um cairn gigante, uma pilha de pedras feita de blocos de basalto locais, muitos dos quais pesam várias centenas de quilos cada. As pedras estão empilhadas para formar um cone com cerca de 32 pés de altura, ou seja, cerca de 10 metros, e quase 230 pés, ou seja, cerca de 70 metros de diâmetro na base. Pesquisadores estimam o volume da rocha em cerca de 230 mil pés cúbicos e o peso total em aproximadamente 60 mil toneladas. Para comparação, isso é mais pesado do que muitos navios de guerra modernos. As pedras parecem estar empilhadas sem argamassa. A estabilidade é garantida pela massa e pelo ajuste preciso dos elementos. O cairn encontra-se a uma profundidade relativamente grande para este lago. Embora a visibilidade sob a água seja frequentemente ruim, mergulhadores notaram que suas encostas são íngremes e lisas, indicando uma formação consciente da forma. Em estilo, assemelha-se a grandes túmulos de pedra ou caixas cerimoniais conhecidos em terra firme, em diversas culturas antigas. Embora nada comparável em tamanho tenha sido registrado sob a água na região. Datar o cairn é difícil, porque a água e os sedimentos do fundo o cobriram por séculos. No entanto, pesquisadores acreditam que ele possa pertencer à Idade do Bronze, ou seja, há cerca de 4.000 anos. Por analogia com estruturas de pedra semelhantes em terra, se a datação estiver correta,
o monumento pode ser mais antigo do que a atual linha costeira do lago. Na antiguidade, o nível da água poderia ser mais baixo, então, o cairn possivelmente foi construído em terra seca ou em uma zona costeira pantanosa. Com o tempo, a água pode ter subido e inundado esse local gradualmente. Quanto ao propósito, existem várias versões. Poderia ser um túmulo funerário erguido em honra a uma figura importante da comunidade, ou poderia servir como um local cerimonial, uma área para rituais e reuniões de pessoas que viviam nas proximidades. Outra possibilidade é o papel de marco ou sinalizador costeiro que ajudava os barcos a manterem o curso correto ao longo da margem do lago. Na ausência de artefatos e inscrições, todas essas versões continuam sendo suposições, mas o trabalho investido na construção de tal monumento indica que ele tinha uma importância enorme para os seus criadores. Mover e empilhar 60 mil toneladas de basalto sem tecnologia moderna exigiria uma organização colossal e uma multidão de pessoas. Os construtores precisariam extrair a pedra, transportá-la para o local e empilhá-la com precisão para obter um cone íngreme com encostas estáveis. Se o cairn foi construído em terra, trenós, rolos ou balsas simples poderiam ter sido usados para transportar as pedras das fontes mais próximas. A falta de argamassa significa que a estabilidade da estrutura dependia inteiramente do empilhamento preciso, o que exigia habilidade e experiência. A escala do cairn implica o trabalho coordenado de uma comunidade, possivelmente ao longo de muitos anos. Isso também insinua que os construtores tinham um motivo para investir tanto trabalho em um projeto que não fornecia diretamente abrigo nem comida. Qualquer que fosse o objetivo, ele deveria ter um valor simbólico ou prático significativo para justificar tais esforços. A maior questão: o cairn foi construído na água ou na terra? Se no passado o nível da água era mais baixo, o monumento poderia estar na linha costeira ou em uma elevação, e só mais tarde ficou submerso devido a mudanças naturais na profundidade do lago. Se ele foi realmente erguido debaixo d'água, isso significaria um nível ainda mais surpreendente de habilidade e persistência para uma sociedade da Idade do Bronze. Não menos enigmático é o contexto cultural. No Mar da Galileia não são conhecidos outros monumentos subaquáticos semelhantes, e sem achados ou restos mortais, é impossível vincular o cairn a um grupo específico agora. Até que surjam novos dados, sejam escavações ou novas tecnologias, o cairn continuará sendo um dos achados subaquáticos mais intrigantes da região. Ele nos força a perguntar se os seus construtores viam o lago como ele é hoje, ou se o mundo ao redor era completamente diferente. Do cairn ainda submerso do Mar da Galileia, viajamos para o sul, para as colinas onduladas do sudeste do Zimbábue. Ali, erguendo-se da terra como muros de uma fortaleza há muito esquecida, encontra-se uma das maiores maravilhas arqueológicas da África, o grande recinto do Grande Zimbábue. Ele era conhecido pelas comunidades locais há muito tempo e estava ligado aos ancestrais do povo Shona. Estrangeiros registraram as ruínas pela primeira vez já no século XVI. Mais tarde, no final do século XIX, visitantes europeus chegaram ao local e escreveram descrições entusiasmadas de uma enorme cidade de pedra nas profundezas da África Austral. As interpretações iniciais foram distorcidas por preconceitos coloniais. Alguns afirmavam que os africanos não poderiam ter construído aquilo. Essa afirmação não resistiu a um estudo sério. Em 1929, a arqueóloga Gertrude Caton Thompson realizou escavações meticulosas e concluiu inequivocamente que os construtores eram africanos. Essa avaliação foi confirmada por todas as principais pesquisas desde então. O Grande Zimbábue está localizado no sudeste do Zimbábue, entre colinas de granito e vales abertos, onde a pedra estava literalmente à mão. Enormes afloramentos de rocha de granito, ao sofrerem erosão, soltam camadas de pedra naturalmente. Esse material tornou-se a matéria-prima para uma das principais conquistas arquitetônicas da África. Dentro de uma cidade mais vasta, espalhada por colinas e vales, situa-se o Grande Recinto, a maior estrutura antiga individual ao sul do Saara. O Grande Recinto consiste em um oval de alvenaria seca
que abrange um espaço com uma circunferência de cerca de 250 metros. O muro externo eleva-se a mais de 11 metros no ponto mais alto. Na base, tem em alguns lugares mais de 5 metros de espessura. Não há argamassa. A estabilidade é garantida por fileiras precisamente assentadas de granito cuidadosamente trabalhado. Há uma leve inclinação do muro para dentro, para que ele se apoie suavemente em direção ao seu centro de gravidade. Dentro do grande recinto, uma segunda parede paralela curva-se, criando uma passagem estreita e sinuosa. Ao caminhar por ela, a pessoa sente-se como se estivesse percorrendo um corredor de curvas cegas que limitam a visibilidade à frente. Isso parece intencional, como se fosse para a condução de procissões ou para o controle de quem poderia se aproximar das zonas internas. A alvenaria não é apenas prática. Em seções individuais existem fileiras decorativas, incluindo padrões de chevron, espinha de peixe, o que revela uma atenção à forma não menor que a resistência. O detalhe mais reconhecível no interior é a torre cônica, uma estrutura de pedra maciça que se estreita, com cerca de 9 metros de altura e aproximadamente 5 metros de diâmetro na base. Ela não tem entrada nem câmara interna. Seu significado é discutível, mas sua presença é imponente. Ao redor da torre e ao longo da parte interna do recinto, notam-se plataformas, terraços e fundações de pedra de cabanas circulares, que outrora existiram ali. Muito provavelmente eram construções de estacas, rebocadas com argila e cobertas com um reboco de terra. Juntos, esses elementos falam de um espaço animado e organizado, cerimonial, político, residencial ou uma combinação de tudo isso. Ao observar de perto as paredes, nota-se especialmente a maestria técnica dos construtores. Eles extraíam placas dos afloramentos de granito mais próximos, quebravam-nas, provavelmente com a ajuda de calor e resfriamento brusco ou ferramentas de ferro, e ajustavam as superfícies para que se encaixassem firmemente nas fileiras. Mesmo agora, após séculos de ventos, chuvas e crescimento de plantas, uma parte significativa das paredes mantém-se firme. É um sinal evidente de engenharia precisa e de longa prática. O Grande Zimbábue floresceu entre os séculos XI e XV como o centro de um reino que controlava rotas comerciais internas, ligando as regiões de ouro e os planaltos ricos em gado à costa do Oceano Índico através de portos como Sofala. As mercadorias seguiam ao longo da costa Swahili e além, encontrando comerciantes da Arábia, Índia e China. Escavações no grande recinto e ao seu redor, bem como em todo o monumento, revelaram importações que mostram claramente essas conexões. Celadon chinês, cerâmica vitrificada persa, contas de vidro do comércio do Oceano Índico e moedas árabes. Ao lado, artigos locais, ferramentas de ferro, ornamentos de cobre e ouro e os famosos pássaros esculpidos em pedra-sabão. Essas figuras, provavelmente emblemas simbólicos ou dinásticos, são tão importantes para a identidade do local que uma versão estilizada está representada na bandeira nacional do Zimbábue. Hoje, o próprio nome do país deriva provavelmente de uma expressão na língua Shona, que costuma ser traduzida como casas de pedra. Estimativas da população da cidade variam, mas no auge, entre os complexos de colinas e os recintos do vale, viviam milhares de pessoas. As zonas de elite destacavam-se pela arquitetura de pedra. A maioria dos habitantes morava em casas com paredes de pau a pique. Perto dali, dedicavam-se à metalurgia. A fundição de ferro e o processamento de ouro deixaram escórias e cadinhos, e o gado, medida-chave de riqueza e status, pastava nas terras circundantes. Em meados do século XV, a influência do Grande Zimbábue diminuiu. Entre as razões, citam-se o sobrepastoreio em torno da capital, o deslocamento das rotas comerciais para centros rivais, reajustes políticos em direção ao norte ou o simples esgotamento dos recursos do ambiente local. As paredes de pedra permaneceram, embora a população tenha partido. Para que servia exatamente o grande recinto? Geralmente destacam-se três versões principais. Primeira, residência real.
As paredes altas, as passagens controladas e a torre cônica simbólica apontam para um espaço destinado ao governante e à corte. Segunda, centro religioso ou cerimonial. O caráter processional da passagem interna, a alvenaria decorativa e a torre insinuam que aqui poderiam ocorrer rituais públicos ou ritos de iniciação. Terceira, um complexo real ritual combinado, onde o poder político e as ações religiosas se apoiavam mutuamente. A torre cônica alimenta a maior parte das discussões. Alguns veem nela um celeiro estilizado, símbolo da abundância e do papel do rei, como provedor em uma economia baseada no gado e nos grãos. Outros a consideram um monumento puramente simbólico, um apoio visual para cerimônias. Sem inscrições, a disputa baseia-se no contexto e na comparação, e o recinto admite mais de uma leitura. Surge também outra pergunta: como os construtores alcançaram tal precisão sem planos escritos e sem argamassa? A resposta está provavelmente em uma profunda tradição artesanal. Equipes de pedreiros trabalhavam segundo modelos práticos, verificavam as fileiras a olho e por hábito e transmitiam as técnicas de geração em geração. A alvenaria decorativa mostra que eles não apenas empilhavam pedra, eles compunham com ela. Durante muito tempo, a história do monumento foi obscurecida por mitos. Fenícios, tribos perdidas, estrangeiros. Essas afirmações não resistem à verificação arqueológica. O Grande Zimbábue é obra de construtores africanos, quase certamente ancestrais do povo Shona, que usaram materiais locais, comércio regional e trabalho habilidoso para erguer algo único para o seu tempo e lugar. E ainda resta uma última pergunta tentadora. Seria o Grande Zimbábue o auge de uma tradição bem conhecida, ou o último rastro visível de uma cultura arquitetônica mais ampla, cujas outras grandes construções desapareceram dos registros? As paredes não respondem, mas mostram de forma convincente que ainda temos muito o que aprender com esses muros imponentes do Grande Zimbábue. Recuamos mais no tempo, muito lá para trás, em direção a uma das civilizações mais antigas da Mesopotâmia. Aqui, nos assentamentos antigos do sul do Iraque, arqueólogos descobriram um conjunto de artefatos que intriga os pesquisadores há mais de um século. Pequenas figuras de argila, com corpos humanos e rostos de répteis. As figuras lagartoide do período Ubaide foram encontradas pela primeira vez em 1919, durante escavações no sul da Mesopotâmia, no território do atual Iraque. Esses trabalhos foram realizados em locais como Tel al-Ubaid, Uqair, Ur e Eridu, e fizeram parte de expedições arqueológicas sob liderança britânica que buscavam as fases iniciais da civilização mesopotâmica. O período Ubaid é hoje datado aproximadamente entre o quinto e o quarto milênio antes de Cristo. Ele precede a ascensão das cidades-estado sumérias e é considerado uma das culturas de base da região. Escavações mostraram que as figuras foram enterradas entre restos de construções de tijolos de barro, estruturas cerimoniais e camadas de lixo doméstico. Elas eram frequentemente encontradas ao lado de cerâmicas finamente decoradas com ornamentos geométricos, ferramentas agrícolas e outros pequenos objetos rituais. Nas décadas seguintes, à medida que as escavações continuavam por toda a Mesopotâmia meridional, novos exemplares foram encontrados e, com o tempo, reuniram-se várias dezenas deles. As cabeças claramente não humanas, em particular, chamaram a atenção imediata dos pesquisadores, já que as figuras de outras culturas antigas frequentemente representavam deusas ou simplesmente formas humanas generalizadas. Nestas figuras, havia rostos de répteis com focinhos alongados, grandes olhos amendoados e uma superfície lisa, quase escamosa. A princípio, os arqueólogos supuseram que eram representações de deuses ou seres sobrenaturais ligados à religião Ubaide. Outros pensavam que poderiam ser pessoas reais com máscaras cerimoniais. Qualquer que fosse a resposta, a persistência e a repetibilidade das formas indicavam que não se tratava de experimentos artísticos aleatórios, mas de parte de uma ideia cultural comum. A civilização que criou essas figuras era notável por si mesma. A cultura Ubaide
abrangia grande parte da Mesopotâmia meridional e, com o tempo, influenciou o norte da Mesopotâmia e a região do Golfo Pérsico. Seus habitantes dedicavam-se à agricultura de irrigação, cultivavam cevada e trigo e criavam gado, vacas, ovelhas e cabras. Os assentamentos incluíam frequentemente grandes templos tripartidos, edifícios retangulares divididos em 3 salas paralelas, o que sugere uma religião organizada. Eles também produziam cerâmicas pintadas características, com padrões geométricos pretos ou castanhos escuros sobre fundo claro. As conexões comerciais estendiam-se por toda a Península Arábica, como se deduz pelos bens importados e traços culturais comuns. No período Ubaide, surgem os primeiros sinais de estratificação social: casas maiores para a nobreza, produção artesanal especializada e gestão centralizada nos templos. No entanto, apesar da complexidade, os ubaidianos não deixaram registros escritos, e os arqueólogos têm de reconstruir suas crenças e sistemas sociais inteiramente a partir de objetos como as figuras lagartoide. As figuras variam de tamanho, desde alguns centímetros até pouco mais de 20 centímetros de altura. Eram feitas de argila, sendo cozidas no forno ou secas ao sol. As proporções corporais nelas são inequivocamente humanas, mas as cabeças não. Os rostos são alongados. Os focinhos estreitam-se e os olhos são largos e parecem não piscar. Em algumas, as cabeças são lisas e arredondadas. Em outras, há cristas ou nervuras que vão da testa ao topo da cabeça. Muitas figuras são retratadas com roupas, indicadas por linhas esculpidas e padrões. Em algumas, notam-se cintos, saias e adornos complexos no pescoço. Outras são mostradas nuas. Um grupo particularmente impressionante mostra um personagem segurando um bebê contra si. Em vários casos, o bebê apresenta os mesmos traços reptilianos que o adulto, o que insinua um enredo ou simbolismo que já não compreendemos. A qualidade do trabalho varia do simples e convencional ao muito detalhado, o que sugere diferentes artesãos ou diferentes propósitos. Traços comuns indicam um conceito único. Sejam seres mitológicos, espíritos ancestrais ou participantes de rituais com trajes, o fato de muitos achados terem sido feitos em aposentos residenciais ou perto deles levanta outra questão. Seriam eles talismãs domésticos, objetos pessoais de veneração ou brinquedos dotados de sentido simbólico? Sem explicações escritas, resta apenas adivinhar. Mas a atenção aos detalhes e os motivos recorrentes falam de uma importância que vai muito além da decoração. O verdadeiro propósito das figuras lagartoide de Ubaide permanece sem ser decifrado. As principais versões inclinam-se para um papel religioso ou simbólico. Talvez representassem divindades ligadas à fertilidade, proteção ou ao mundo natural. Répteis, especialmente cobras, em mitos mesopotâmicos posteriores, eram por vezes ligados à criação, renovação e ao mundo subterrâneo. Assim, os traços reptilianos poderiam carregar significados semelhantes também aqui. Alguns estudiosos sugeriram uma ligação com práticas xamânicas, onde a forma de lagarto poderia simbolizar a transformação ou o contato com espíritos de animais. Outros acreditam que poderiam ser máscaras usadas em ritos e depois imortalizadas em argila para fins rituais ou comemorativos. Fora do ambiente acadêmico, as figuras geraram ideias mais especulativas. Defensores de teorias sobre antigos astronautas apontam para sua aparência não humana como prova de contato extraterrestre, e versões extremas as imaginam como retratos de uma raça reptiliana desaparecida. Tais interpretações não têm base nos fatos, mas vivem na cultura popular porque essas imagens são muito diferentes das representações humanas habituais da era pré-histórica. Isto é o que sabemos com certeza. Elas foram feitas intencionalmente, executadas de uma maneira uniforme e são únicas na esfera cultural de Ubaide. Se eram obras de arte estilizadas, signos mitológicos ou encarnações de um sistema de crenças, já não podemos recuperar. As figuras lagartoide continuam a ser uma das relíquias mais misteriosas do Antigo Oriente Médio. Seriam estas figuras apenas um estilo artístico, uma abreviatura simbólica que todos na sociedade Ubaide compreendiam?
ou conservam os contornos de mitos, deuses ou ideias desaparecidos muito antes do aparecimento da escrita, até que encontremos mais evidências. Os seus rostos lisos de argila guardarão os seus segredos. Estas pequenas, mas misteriosas figuras lagartoide de Ubaid. E passamos para algo muito mais massivo. Estruturas tão imponentes que já existem há milhares de anos em paisagens que vão da Irlanda à Coreia. Elas são compostas por pedras de tal peso que é difícil imaginar sua movimentação sem tecnologia moderna. É o mundo dos monumentos megalíticos, e seus tamanhos gigantescos e disseminação pelo planeta fazem deles um dos enigmas mais persistentes para os arqueólogos. Um dolmen é um tipo de estrutura megalítica, geralmente composta por duas ou mais pedras verticais que sustentam uma enorme laje horizontal chamada de pedra de cobertura. De lado, parece um pouco com uma mesa de pedra, daí o apelido mesas de pedra. Em algumas regiões, muitos dolmens eram originalmente cobertos por terra ou pedras pequenas e formavam um túmulo funerário. Com o tempo, esse aterro frequentemente se degradava, sobrando apenas o esqueleto de pedra. É especialmente intrigante o quão amplamente estão disseminados. Encontram-se por toda a Europa, no Oriente Médio, na Ásia e até em áreas isoladas da África. Na Europa Ocidental, dólmens são frequentemente encontrados em lugares como a Bretanha na França, País de Gales e Irlanda, e alguns deles datam de mais de 5.000 anos. No Oriente Médio, exemplos erguem-se na Jordânia, Israel e Síria. Mais a leste, aparecem na Coreia, onde milhares desses monumentos estão espalhados pela zona rural, bem como nos estados do sul da Índia. Entre os exemplos mais conhecidos está o Dolmen de Poulnabrone, na Irlanda, com suportes de calcário desgastados e uma pedra de cobertura com um peso de mais de 70 toneladas. Há também o Dolmen de Brownshill, também na Irlanda, cuja pedra de cobertura maciça é estimada em mais de 100 toneladas, bem como os dolmens coreanos de Gangwon, que variam de pequenas formas semelhantes a mesas a monumentos enormes com pedras de cobertura de comprimento superior a 7 metros. A escala das pedras torna a sua própria criação assombrosa. Em alguns casos, as lajes de cobertura são mais pesadas do que os maiores blocos usados nas pirâmides egípcias. Sua movimentação e instalação exigiriam não apenas uma força humana colossal, mas também uma compreensão desenvolvida da alavanca, do equilíbrio e das técnicas de construção. Isso impressiona especialmente porque a maioria dos dolmens pertence ao Neolítico, ou ao início da Idade do Bronze, muito antes da invenção da roda em muitas culturas que os construíram. Normalmente, um dolmen consiste em pedras verticais, que são muitas vezes chamadas de suportes. Elas são enterradas firmemente no chão e formam uma câmara, e sobre elas repousa a pedra de cobertura, que pode pesar de algumas toneladas até bem mais de 100. A precisão necessária para que tal laje se assente de forma segura sobre os suportes é surpreendente, especialmente se considerarmos que as ferramentas disponíveis eram provavelmente de pedra, madeira ou osso. Arqueólogos acreditam que os construtores muito provavelmente usaram uma combinação de rampas de aterro, rolos de madeira, alavancas e pura força muscular para levar as pedras do local de extração até o local da obra. Em alguns casos, a pedra poderia ser extraída ali perto. Em outros, parece que era transportada de uma distância de vários quilômetros. A instalação da pedra de cobertura poderia incluir a construção de uma rampa de terra até o nível das extremidades superiores dos suportes. Depois, o deslizamento da laje para o seu lugar e a posterior remoção da terra. Quando já a estrutura se tornava estável, a versão mais comum diz que os dolmens serviam como estruturas funerárias ou cerimoniais. Escavações descobriram restos humanos, cerâmicas, ferramentas e adornos nos próprios dolmens e perto deles, o que indica túmulos para pessoas importantes ou grupos familiares. Alguns poderiam ser também sepulcros comunitários, que eram abertos repetidamente para adicionar novos restos. O planejamento dos dolmens varia. Alguns formam câmaras pequenas que poderiam ser fechadas com pedras adicionais. Outros fazem parte de complexos megalíticos maiores. Em certas regiões, orientações para eventos celestes, como solstícios, sugerem um possível significado astronômico ou ritual.
A escolha cuidadosa do local, muitas vezes em topos de colinas ou em trechos visíveis da paisagem, reforça a ideia de que queriam que fossem vistos de longe como monumentos duradouros para aqueles que ali estão enterrados. Mas resta outra coisa sem explicação. Como aconteceu que culturas tão distantes umas das outras em diferentes continentes e em diferentes lados dos oceanos chegaram a estruturas com um conceito tão parecido? Não há evidências de contatos diretos entre a Irlanda Neolítica e a Coreia da Idade do Bronze, e, no entanto, ambas apresentam dólmens com formas e funções surpreendentemente semelhantes. Teria sido apenas uma convergência de soluções, em que diferentes sociedades chegaram independentemente ao mesmo método de honrar os mortos, ou isso poderia insinuar tradições comuns mais antigas, transmitidas por rotas migratórias que remontam às profundezas das eras pré-históricas. A própria complexidade da engenharia apenas reforça o enigma. Em muitos casos, eram comunidades sem ferramentas metálicas, sem animais de tração e sem transporte por rodas. E, no entanto, podiam extrair, transportar e instalar com precisão pedras pesando dezenas de toneladas. A escala do planejamento e a organização do trabalho implicam uma liderança forte e uma estrutura social capaz de mobilizar grandes grupos por um único objetivo monumental. E embora muitos dólmens tenham sido usados como túmulos, os seus significados simbólicos e culturais são muito mais difíceis de definir. Seriam eles marcos de território, portões cerimoniais ou reflexos de mitos que agora se perderam? Até que surjam novos dados, os dólmens continuarão a ser tanto um testemunho da inventividade humana, como um lembrete de que, mesmo em tempos pré-históricos, as pessoas encontravam formas de criar monumentos capazes de permanecer por milênios. O que disto capturou com mais força a sua imaginação? Você tem a sua própria teoria? Ou acha que deixamos passar algum lugar que merece estar nesta lista? Deixe os seus pensamentos nos comentários. Ficaremos interessados em lê-los. E se você gostou desta viagem pelos locais antigos mais misteriosos do mundo, não se esqueça de se inscrever no canal. Pela frente restam ainda muitos materiais: cidades perdidas, culturas esquecidas e perguntas estranhas e persistentes que a história deixa. Como sempre, até a próxima vez e permaneça curioso.